Se alegrar na palavra do Senhor é necessário. Aquele que nasceu de novo encontra na palavra do Senhor o verdadeiro tesouro. Ele não fica mais buscando outras verdades, criando outras verdades, sabendo que a verdade não pode ser criada, que ela emana única e exclusivamente dessa palavra soberana. Que o Senhor possa nos guiar à compreensão da sua palavra, que possamos clamar a Ele por entendimento. Bom dia a todos, bom dia Edu, bom dia Eliane, bom dia Silvia, mais um dia para a honra e glória do Senhor, que nós possamos meditar mais um dia nessa palavra que nos traz vida. Peguem suas Bíblias, abram lá no Salmo 119, Salmo 119, verso 162. A palavra do Senhor diz: alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Você se alegra na palavra do Senhor? Você se alegra mesmo enxergando imperfeições em você quando a lê? Será que você consegue agradecer ao Senhor quando você se depara com essa palavra e vê que você está muito aquém do que é estabelecido na palavra? A nossa alegria está em termos um Deus presente, um Deus soberano, um Deus justo, um Deus misericordioso, que avisa por intermédio das suas histórias quem nós somos, mas acima de tudo, Ele revela quem Ele é, um Deus misericordioso. Mesmo não sendo aquilo que nós deveríamos ser, nós não nos conformamos mais em ser quem nós somos. Nós buscamos no Senhor clareza, discernimento, entendimento acerca daquilo que devemos ser. A alegria vem de saber que Deus escolheu nos amar, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo conhecendo os segredos dos nossos corações, mesmo sabendo aquilo que se passa na nossa mente, Ele escolheu nos amar. Pela única razão de ser o que Ele é. Não há outra explicação para Deus escolher amar seres repugnantes, seres abomináveis, a não ser as suas próprias razões de amar, por Ele ser em essência amor. Ele escolheu fazer um povo para si, e você que escuta essa palavra, que possa ter essa certeza, que Ele escolheu te amar. Ele escolheu te amar. Se apegue a isso. Tenha certeza que independente de quem você foi, Ele é. Ele é aquilo que nós não conseguiríamos definir em palavras, a não ser Ele mesmo se autodefinindo por intermédio das Sagradas Escrituras. Então que você possa se alegrar, que você possa enxergar nessa palavra o verdadeiro tesouro da vida. O salmista diz que ele se alegrava na palavra do Senhor como quem descobriu um grande tesouro. E a palavra é justamente isso. O grande tesouro, onde a cada dia, cada manhã nós temos a oportunidade de garimpar essa imensurável mina, essa mina eterna que nos concede verdadeiras pepitas de ouro, onde nós nos tornamos ricos daquilo que o mundo não pode nos entregar. Que nós possamos buscar única e exclusivamente na palavra do Senhor direção e sabedoria. Que você possa continuar meditando de maneira constante nestes versos. Espero que você já tenha lido os outros 161 versos. Nós já passamos e meditamos sobre cada um deles. Caso você tenha curiosidade ou queira saber, acesse o canal do YouTube, ou até mesmo aqui no feed. Aqui no feed talvez seja um pouco mais difícil de você localizar, mas vai estar conforme está aqui fixado na live. Ali está o título,
o dia, se você diminuir um dia, você vai estar no mesmo verso do dia hoje. Nós começamos faz 163 dias, né? Hoje é a nossa live de número 163, que nós estamos meditando no Salmo 119. O primeiro dia nós não abordamos ele, e depois começamos a abordar cada dia um verso. E depois nós adotamos fazer a leitura anual da palavra. Então nós começamos a ler 4 capítulos por dia. Nós iremos terminar em 298 dias. 298 dias nós iremos terminar. Hoje é dia 7 de maio, o dia 127 de 365. Ou seja, já passamos 1/3 do ano. Fiéis a essa palavra, lendo e meditando nela todos os dias. Claro que isso é um privilégio, mas também uma obra do Espírito. Naturalmente nós não fazemos isso. Naturalmente nós nos afastamos de Deus. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que tem nos capacitado a meditar, a compreender essa palavra, para que não sejamos guiados por nós mesmos, para que não sejamos conduzidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos que são falhos, e sim por essa palavra que nos guia de maneira verdadeira aquilo que nós somos e aponta justamente para aquilo que Deus é. Espero que vocês tenham lido os 4 capítulos de ontem, né? Espero que vocês tenham meditado depois de termos abordado esses temas na live. O tema ontem terminou justamente em Israel pedindo um rei, do qual hoje, por intermédio do capítulo 9, nós vemos Samuel fazer essa nomeação de Saul. É muito interessante observar cada detalhe, então eu peço que você leia de maneira bem atenciosa todos esses detalhes, que vocês possam enxergar esses detalhes que ressaltam no texto. Por exemplo, você vai verificar, começando a ler o capítulo, ele trata de um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Se vocês forem, não precisam ir muito longe, vocês vão verificar que a tribo de Benjamim era uma tribo que quase havia sido exterminada, justamente por cometer atrocidades, e daí ter que passar por todo aquele processo de renovação. Nós lemos alguns capítulos atrás. Já traz a árvore genealógica dele. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bericote, filho de Áfia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Olha que interessante a característica que atribuía a um rei. O rei que seria estabelecido era um rei jovem e atraente. O que seria o que faria as pessoas ao redor dele se sentirem atraídos por ele? Então já trazia sua grandeza, né, sua altura de maneira imponente, olhando que as outras pessoas chegavam apenas até o ombro. É muito interessante, né, observar esses pequenos detalhes. E depois, como nós já sabemos o desenrolar da história, nós vemos que eram meras aparências. Por trás daquele homem atraente tinha um ser repugnante, um ser morto, que mesmo incumbido de uma função estabelecida por Deus, existia um homem caído, um homem morto, que utilizou do reino para os seus próprios interesses. Continua a acontecer as mesmas coisas no mundo de hoje, e que nós possamos
meditar justamente nessas palavras, pedir para que Deus nos dê discernimento para enxergarmos e não sermos atraídos simplesmente por uma aparência. Que nossos olhos possam ser abertos, que possamos meditar nessas palavras e enxergarmos a riqueza que o Senhor nos entrega, que por vezes estão ali escondidas e nós não a tomamos com os nossos próprios olhos. Meditem neste capítulo, vocês vão verificar toda essa trajetória até ele ser nomeado. Samuel agindo ali de maneira providencial, as pessoas o reconhecendo, indo buscar nele sabedoria, o próprio Saul indo encontrando ele aparentemente de maneira natural, mas nós sabemos que toda história é orquestrada por Deus. Vocês vão ler ali, vocês vão verificar que eles estão ali procurando daí um animal do pai que havia se perdido, né? Daí você vai verificar toda a história, ler esses detalhes. Vocês vão verificar um fato interessante, que naquele tempo as pessoas queriam receber alguma mensagem de Deus, eles usavam uma expressão para ir até o vidente, porque os profetas antigamente eram chamados justamente disso, de videntes. É muito interessante essas questões, por quê? Porque hoje ainda as pessoas imaginam existir esses tipos de profetas e videntes. Nós não cremos que existam pessoas que possuem essa capacidade de antever o futuro, justamente porque o futuro pertence única e exclusivamente a Deus. Nós não necessitamos de saber o amanhã, nos basta saber que Deus estará conosco amanhã, independente do que acontecer. Nós somos chamados para viver o presente, para vivermos aquilo que o Senhor tem para o nosso dia. Nós não andamos ansiosos, nós não ficamos presos àquilo que pode acontecer, mas nós sabemos aquilo que irá acontecer. Nós temos a certeza que em breve nós estaremos diante do Senhor, ou que nós morreremos ou que Ele voltará. E isso nos é suficiente para vivermos de maneira que o nome dele seja glorificado. Estes tempos aqui, onde foi estabelecido reis, eram homens que não se curvavam diante da autoridade do Senhor. E hoje justamente continua essa mesma situação, homens querendo estabelecer reis para si mesmo, estabelecerem muletas espirituais que não são reais, são meras ficções criadas pela mente, e tem se escondido atrás disso. Lembre-se que a igreja é a reunião do corpo de Cristo. O seu pastor deve sim não digo nem reverência, um respeito, né? Como você deve ter respeito por qualquer pessoa. Se você respeita mais o seu pastor do que você respeita o irmão que te recebeu na igreja, você tem que rever esses conceitos. Se você respeita mais o seu pastor e não respeita o amigo que arruma a cadeira, alguma coisa está errada. Então, na igreja não tem ninguém que é maior que ninguém. O maior sempre é Cristo. Nós estamos ali para servirmos os outros, embora cada um tenha suas características. Nós temos que enxergar o reino. Ocorre que nós não podemos fazer da mesma forma como sempre foi feito. O protestantismo estabelece justamente isso, né? Embora tenha suas funções muito bem definidas, de maneira que o ministro ordenado está ali com uma incumbência, com uma responsabilidade. O ministro que está naquela função ali, ele não se torna um ser especial, ele não é diferente de ninguém. Ele tem sim a sua responsabilidade, mas ele não deve ser idolatrado, ele não deve ser objeto de prestígio exacerbado. Muito pelo contrário, ele deve sair desse posto e enxergar o que ele é nas mãos do Senhor como um instrumento. Então,
Isso daí deve ser muito bem pontuado, sabendo que o povo sempre teve essa tendência a fazer ídolos para si mesmo. Hoje nós vemos uma verdadeira idolatria, idolatria de pastores, idolatrias de instituições, do qual deve ser revisto. Nós devemos sim ter uma igreja, mas saber que a única igreja verdadeira que existe é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? A igreja que se trata do corpo de Cristo, do qual nossos olhos são incapazes de discernir. Nós podemos olhar e supor, mas verdadeiramente o único que sabe é Deus. Nós temos que ter muita reverência e temor quanto a isso e olharmos com muita clareza para a maneira como nós temos vivido isso, tá? Claro que existem ensinos verdadeiros e ensinos falsos. Nós devemos buscar na palavra esse direcionamento. Então, preste muita atenção quando você se deparar com essas palavras que estão aqui. Não se tratam de meras histórias do passado, mas coisas que acontecem em ciclos infinitos acerca do homem. Até que o Senhor venha, essas coisas continuarão a acontecer. Homens desejam levantar reis para si mesmos, se esquecendo daquilo que o Senhor disse, sendo que a palavra é rei em nossas vidas, né? A palavra governa nossas vidas, a palavra nos guia. Então seja guiado pela palavra, seja servo de todos e que o nome do Senhor seja exaltado. Não tome para si um falso rei. O nosso único e verdadeiro e soberano rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tome muito cuidado, tá, com isso, porque nós vemos também uma geração de pessoas que não querem frequentar igrejas. Eles olham para si e imaginam que eles são deuses de si mesmos, que eles são autossuficientes, e ninguém é autossuficiente. Nós precisamos de um corpo, que você possa frequentar e encontrar um lugar para pertencer, para viver igreja, para se unir ao corpo. Não existe vida fora do corpo. A igreja, embora hoje nós vemos uma deturpação, é algo completamente, extremamente necessário, e é o meio do qual o Senhor escolheu se manifestar em meio ao seu povo. Mas a partir do momento que a igreja tomar consciência do que é, tudo se tornará diferente. Por isso que as igrejas devem cada vez mais lutar para que o seu povo tenha conhecimento dessa palavra. A verdadeira luta dos reformadores era justamente para que todas aquelas pessoas que estivessem em uma congregação soubessem tanto de Deus, tanto quanto o Papa. Então, trazer o conhecimento da palavra. Você deve ter conhecimento da palavra, você não pode delegar a outra pessoa esse conhecimento. Você deve meditar nessa palavra, você deve buscar informações acerca dela, não sendo arrogante, imaginando saber de tudo. Buscar em outras pessoas referências para que vocês possam conversar acerca disso, sabendo que a verdade emana da sagrada palavra de Deus. Não existem duas verdades. Se algo é verdade, o seu oposto é mentira. Não existem diversos tipos de verdade. Medite então nessa palavra, leia com muita atenção, para que nós não incorramos nos mesmos erros do passado, tá? É muito importante vocês olharem para isso, porque vocês olham aqui uma série de fatos que estão chamados de anacronismo, quando alguma coisa está fora de tempo. Hoje é muito comum, né, as pessoas buscarem, conforme eu li no verso 9, buscarem um vidente. Elas imaginam que o pastor é um vidente que sabe o futuro e que ele vai ter a palavra perfeita para a sua vida. Isso é um extremo equívoco. O que nós temos como capacidade, sim, é conhecer da palavra de Deus, sermos guiados, né, de certa forma, a ser instrumentos de consolo nas outras vidas e direcionamentos para atenção. Mas imagina que tem pessoas que vão pedir para pastor para casar, para se relacionar, se pode comer em determinado lugar. Você que vai ter que tomar suas decisões, meu irmão.
Você vai ter que ser maduro e enxergar. Normalmente as pessoas que fazem isso estão buscando não assumir responsabilidade pelas próprias vidas. O ser humano vai responder por si só. Então preste muita atenção quanto a tudo isso, tá? Então aqui no capítulo 9, ele começa a desenrolar essa história. Samuel senta-se com Saul numa sala de jantar. Ele pede ali uma carne e conversam. No verso 25 ele termina dessa forma: quando desceram ao lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer no dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Disse: levante-se, disse ele, é hora de seguir viagem. Então Saul aprontou. Ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. Lembre-se que este era o sacerdote. Samuel, que havia sido juiz, conforme nós lemos, ele aqui tinha essa função de trazer essa palavra de Deus para o homem. Lembre-se que tinha antes essa revelação oral e ela só se tornou materializada quando foi escrita. Porque daí, hoje nós temos essa revelação escrita. Não existem mais esse tipo de revelações de termos recebido mensagem de Deus. Ah, Deus pode falar na minha mente, no meu coração. Nós vamos entrar em um profundo embate. Pode ser verdade? Poder ser até ser, existe uma distância abissal, né? Nós não confiamos naquilo que nós ouvimos, nós confiamos justamente naquilo que está escrito. Ah, mas Deus falou comigo. Beleza, é uma verdade única que cabe única e exclusivamente a você. Então seja fiel a isso. Se o que você diz ouvir condiz com a palavra de Deus, mas eu não creio que Deus ia falar para mim uma mensagem que eu tenho que entregar para você. Não faz um mínimo de sentido, tá? E hoje nós vemos verdadeiros shows, né? Vocês veem pessoas reunidas ali em um ambiente onde daí o homem se levanta e começa a falar coisas falando que Deus trouxe uma mensagem para uma pessoa que está ali no meio de todos. E as outras pessoas são todas desprezadas. Deus faz acepção de pessoas, para algumas pessoas ele dá atalhos e para outras eles ficam entregues a si mesmos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus escolheu eleger seu povo de maneira incondicional, não de acordo com aquilo que eles fazem ou poderão fazer, mas simplesmente de acordo com aquilo que ele é. Deus escolheu se revelar ao povo por intermédio da sua palavra, então confie na palavra de Deus. Entenda e tenha sabedoria para ler essas palavras aqui. Aqui era cerca de 1100 anos, mais ou menos, que começou o reinado de Saul, tá? No capítulo 10, ele já começa toda essa questão ritual, né? Onde vai ser estabelecido como rei. Leiam com muita atenção. Samuel unge Saul então como rei. Os sinais que haviam sido mencionados começam a se tornar reais, né? Olha aqui, no verso 9 do capítulo 10. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem em Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Lembre-se, nem todas as profecias foram registradas. Então, nós não vemos aqui o que Saul disse, mas nós sabíamos que ele estava ali tomado pelo Espírito e inspirado por Deus. Este dom profético,
ele tinha uma finalidade justamente de estabelecer a formação do cânon bíblico. Quando encerra o primeiro século, com o fim da era apostólica, naturalmente não se faz mais necessário, porque o cânon bíblico já se deu por encerrado, e Deus fala agora por intermédio das Sagradas Escrituras. Então nós confiamos na palavra de Deus, e ela é a palavra que norteia nossas vidas. Nós não somos norteados por um profeta, a grande profecia é aquilo que está escrito na palavra de Deus. A pregação da palavra é a verdadeira profecia, que consola, exorta e edifica. Essa é a verdadeira palavra que nós podemos confiar, que nós podemos verificar com os nossos próprios olhos. Algumas pessoas atribuem daí a si, é mistério, é isso, é aquilo. São equívocos que pessoas, não digo mal intencionadas, né? Mas porque não posso sondar esses corações. Mas quanto a mim, eu observarei essa palavra. Você tome sua decisão. Se você quiser ser guiado por esse tipo de coisa, fica única e exclusivamente ao seu critério, e você não encontrará uma razão na palavra para justificar isso, para ser guiado por palavras humanas, sendo que você já tem uma palavra que você diz crer ser divina. Se você crê que a palavra de Deus está registrada nas Sagradas Escrituras e crê que outras palavras ainda Deus pode dar, você automaticamente invalida a suficiência das Sagradas Escrituras. Então, coloque na balança e tire suas próprias conclusões daquilo que é Deus e aquilo que é a sua própria mente, ou seu próprio coração se inclinando aos ídolos do qual você deseja adorar. Sempre foi dito na história que nós tínhamos 3 inimigos, tá? O mundo e o diabo, o diabo e o terceiro e principal inimigo, nós mesmos, nossa própria carne. O mundo nem o diabo pode fazer tanto mal quanto você mesmo. O mundo e o diabo não serão punidos pelo que fazem a você quanto você mesmo tem feito a si. Talvez você tenha sido guiado por falsos ensinos, talvez você tenha sido guiado por si mesmo. Não seja guiado por si mesmo. Conheça essa palavra para saber como agir e como viver. Nós vemos aqui um rei ser levantado sobre uma nação, e nós vemos que esses reis eram falhos, e o verdadeiro e único rei que nós temos se levantou para morrer a morte que nós deveríamos morrer. Então este é o rei que reina em nossas vidas, e é a ele que nós obedecemos, e é a ele que nós nos curvamos, e é sobre ele que nós estamos falando. Nós não podemos olhar para esses homens aqui olhando simplesmente como representações humanas, mas sim como figuras, sombras daquele verdadeiro rei que haveria de vir. Então olhe com muita atenção quanto a isso, tá? Aí vai continuar trazendo todas essas questões, né, acerca desses sinais. Saul é proclamado rei. Depois, no capítulo 11, já vem ele derrotando os povos que o cercavam. Os primeiros foram esses amonitas. Olha que interessante. Cerca de um mês depois, Nas, rei de Amon, avançou seu exército contra a cidade de Jabes e Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: faça um tratado conosco e o serviremos. Então Nas disse: está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros de todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós os entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Porque todos estão chorando. Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul,
E ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: isso é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Olha que interessante, o povo de Deus começa em uma unidade. Nós vemos aqui tudo aparentemente começar bem. O começo das coisas sempre aparentam ser belos, né? No capítulo 9, no verso 21, você vai verificar ali Saul de maneira humilde, se colocando como um homem de uma pequena tribo, a menor tribo de Israel, falando que a família dele era insignificante, colocando como um privilegiado. Nós vemos aqui eles andarem em unidade, mas nós sabemos que posteriormente ele incorre em milhares de erros. A ganância do seu coração se manifesta. Então prestem muita atenção, tá? A sua vida. Prestem muita atenção à sua vida. Nós por vezes olhamos as histórias e devemos refletir acerca das nossas vidas, acerca daquilo que nós temos vivido, porque a mesma dureza que existe nesses corações aqui, sejam dos homens que estão guerreando contra Israel, seja de Saul, existe no nosso coração. Nós nascemos inimigos de Deus. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, até que este Espírito Santo regenere o nosso coração e nos transforme. E também nós temos que prestar muita atenção, porque existem regenerações que são meramente aparentes e falsas. Então nós temos que viver nesse estado de atenção todos os dias, de sondarmos a nós mesmos, de pedirmos para que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Continuando o capítulo 11, vocês vão verificar todo o desenrolar dessa guerra. No capítulo 12, vocês vão verificar o discurso de despedida de Samuel, que é bem interessante que vocês leiam. Ele começa no primeiro verso dizendo: então Samuel falou a todo Israel: fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como seu líder desde minha juventude até hoje. Olha que interessante. Samuel, um dos juízes, serviu como sacerdote, acompanhou Saul nessa batalha, ele estava ali servindo. Então, no final das contas, aquelas pessoas que estão incumbidas de algo religioso, vamos colocar assim, eles estão ali para servir, não para serem servidos. Prestem muita atenção quanto a isso. Prestem muita atenção quanto a isso. Nós estamos ali para meramente servir. Servir ao povo. Servir ao povo e não para usurparmos de um povo. Então ele diz, no verso 3, aqui estou, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Diga-me, e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam, o Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou, hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam, sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou, foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito. Observe, foi o Senhor que escolheu, sempre a escolha do Senhor. O homem arroga a si a capacidade de se autodenominar alguma coisa, sendo que na verdade é somente o Senhor que escolhe e que capacita. O verso 7 diz, agora fique aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados.
Olha que interessante. Agora fiquem aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto, enquanto as suas palavras iriam fazer com que eles pensassem. O confronto é uma oportunidade de amadurecimento. O confronto não é uma questão de destruição. O confronto serve justamente para nos amadurecer e pensarmos acerca daquilo que nós temos vivido. Olha o que diz o verso 8. Quando Israel estava no Egito e seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus, por isso ele os entregou a Cícera, comandante do exército de Hazor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Nós vemos todos esses fatos, lemos esses fatos, tá? Então, se você não leu ainda, leia a Bíblia de maneira integral, porque senão, imagina, você abre a Bíblia e começa a ler isso, você não vai naturalmente compreender e não temos tempo hábil para ficar explicando novamente essas histórias. Mas, de qualquer forma, mesmo lendo dessa forma assim, você vai conseguir enxergar de maneira clara também essa mensagem, mostrando que Deus entrega um povo a outros povos pagãos para executar o seu juízo. No verso 10 diz: Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos as imagens de Baal e Astarote. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. Então, olha ele mostrando todo esse padrão humano de se afastar do Senhor e depois clamar ao Senhor. Verso 11: O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. Deus envia as providências. Deus poderia ele mesmo agir? Poderia, mas sempre ele utilizou homens como instrumentos em suas mãos. Da mesma forma que venceu guerras por intermédio único e exclusivamente de Deus. Então Deus alternava a forma como ele agia. Ele estava se revelando a um povo, mostrando que ele de fato era Deus. No verso 12 diz: No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor seu Deus já fosse seu rei. Verso 13: Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram, vocês pediram e o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem o Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como seus reis mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus. Aqui é o ponto ápice de tudo aquilo que nós lemos, tá? Se temerem e servirem ao Senhor, não está falando servirem ao rei, servirem ao Senhor. E quando é que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus quando nós ouvimos os seus mandamentos e obedecemos a sua soberana palavra. Nós manifestaremos que conhecemos ao Senhor mediante a nossa obediência. Então observe se você de fato obedece ao Senhor, se você escuta a sua palavra, se você medita na palavra. Uma característica daquele que nasceu de novo, daquele que é fruto do Espírito de Deus, não é barulho, não é um êxtase, mas é uma obediência e servidão a Deus. Preste muita atenção, porque você pode ser iludido por dons que são meramente manipulados, mas a obediência, ainda que possa ser manipulada, ela é a maneira como nós nos norteamos para verificar se uma pessoa serve ou não Deus. Então preste muita atenção, porque todas essas coisas podem ser meramente manipuladas. Nós vemos aí constante autoridades religiosas viverem vidas duplas. Eu posso viver uma vida dupla e estar aqui falando com vocês com a maior cara lavada, tá? É natural isso daí acontecer. Então não é algo, não deveria ser assim, claro, mas infelizmente é comum. Quantas pessoas vocês já viram aí falar de Deus com duas mulheres, cometendo milhares de atrocidades? Infelizmente é comum, mas nós cremos que é uma obra também do Senhor. Os falsos mestres são juízes de Deus para os falsos crentes. Então que você possa observar nessa palavra e ser obediente a Deus. Esse chamado é individual, tá? A ser obediente.
Eu prestarei conta da minha vida, você prestará da sua. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você tem todo o direito de vir aqui e me escorraçar também, tá? Chegar e falar assim, é um mentiroso, é isso e aquilo. Não temam de fazer isso, porque nós servimos a Deus. Então, se eu tenho medo da vida que eu levo, eu não deveria nem sequer servir a Deus. Nós não podemos servir como pedra de tropeço e como vergonha para o reino de Deus. O verso 15 diz: mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês como fez com seus antepassados. Anteriormente as pessoas não obedeciam o Senhor e Deus naturalmente já executava o seu juízo, né? Hoje nós estamos debaixo dessa nova aliança, onde nós vemos que não acontece dessa forma. Nós vemos pessoas profanar contra o nome do Senhor, ter milhares de likes aí na internet, estar em posições de prestígio, mas isso somente aos olhos humanos. Na eternidade, eles usufruirão daquilo que tanto desejaram, né? As suas vidas manifestam um verdadeiro inferno, no qual eles habitarão pela eternidade. Que eles possam se arrepender, que você, talvez que seja essa pessoa, se arrependa também, sabendo que nós temos que observar a palavra do Senhor e obedecer a palavra dele, sabendo que ele irá nos guiar. Então preste muita atenção, tá? Preste muita atenção quanto a tudo isso, que você não recuse a obedecer a palavra do Senhor. Verso 16: agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim vocês reconhecerão quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Ele age de maneira ali providencial, manifestando o poder de Deus, não o poder que havia nele. Ele mostrava que Deus estava ali presente, agindo. Galego, eu não consigo ver Deus agindo. Veja Deus agindo por intermédio de tudo. Por intermédio de todas as coisas, todas as providências, Deus está agindo em nosso meio. Que vocês possam prestar atenção em tudo que Deus faz na sua vida. Não fique atrelados a eventos sobrenaturais. É um evento sobrenatural você estar vivo. Você, naturalmente, pode viver aquilo que você deseja sem escutar a voz de Deus que emana das Sagradas Escrituras, mas naturalmente você colherá o fruto disso. Então preste muita atenção à maneira como você vive. O verdadeiro castigo hoje está em Deus nos entregar a nós mesmos e imaginarmos que estamos no caminho dele quando estamos caminhando para as trevas. Que você não seja entregue a si mesmo, que você possa observar essa palavra e retomar ao caminho do Senhor, um caminho de obediência, um caminho de servidão ao Senhor, não a homens, tá? Então prestem muita atenção quanto a isso. Continuemos, o verso 19 diz: disseram a Samuel, ore ao Senhor seu Deus em favor. Ore ao seu Deus em favor de seus servos ou morreremos, pois todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenha medo, disse Samuel, certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para seu grande nome. Pois agradou o Senhor de fazer de vocês o seu próprio povo. Você é povo de Deus, tá? Você foi chamado para fazer parte de um povo. Se você está aqui nessa live, você está ouvindo a palavra do Senhor, que o seu coração seja aberto, que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da sua vida, que você neste momento possa se arrepender e crer que existe um Deus soberano que escolheu morrer na cruz por você. Este Deus, habitando em carne humana, é Cristo Jesus. Cristo Jesus, o nosso Rei, nosso Deus, que escolheu nos salvar e fazer de nós um povo para si próprio. O verso 23, caminhando para o fim desse capítulo, diz assim: quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto.
quanto a mim, ele fala de maneira individual, tá? Ele estava ali falando acerca das outras pessoas, mas ele sabia da sua responsabilidade. Verso 24 diz: temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Mas, se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. E essa é a mensagem de hoje. Que vocês possam observar muito bem estes capítulos, que sirvam fielmente ao Senhor de todo o coração. Pensem bem em todas as coisas maravilhosas que o Senhor já fez por vocês. Mas se vocês continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Nós e nossos reis serão totalmente destruídos. Por isso que estejamos curvados diante do único Deus digno de toda a honra e glória. É isso, tamo junto, compartilhe com o máximo de pessoas essa live. Vão lá, clique nesse aviãozinho, ou se não, vão lá e compartilhe a publicação. Tamo junto. Espero você aqui amanhã, 5h59, para a honra e glória do Senhor. Que você venha e traga mais amigos para meditar nessa palavra. Temos um objetivo muito claro, que é glorificar o nome de Deus por intermédio das nossas vidas. Por isso nós estamos aqui todos os dias meditando nessa palavra, sabendo que somente Ele nos capacita. Beijo, fui, até amanhã.